Olá, meus amigos. Bom estar novamente nesse momento unida com vocês para bons momentos de reflexão. Que nós possamos desfrutar desse momento, desse tempinho que a gente reserva para refletir à luz da doutrina espírita. O tema sobre o qual nós vamos conversar no dia de hoje é o maior mandamento, né? Esse maior mandamento que em todos os tempos é um desafio à nossa vivência, às nossas experiências. E vamos nos recordar um pouquinho da origem desse maior mandamento. Quando Jesus pregava para os judeus, visto que Jesus era um mestre, era um doutor da lei, e se encontrava fazendo suas preleções, né, um grupo de pessoas, naquele momento se discutia ali, neste grupo, qual seria o mandamento mais importante para os judeus. Alguns defendiam que era a circuncisão, outros defendiam que eram os sacrifícios, as oferendas feitas, outros defendiam a ideia de que o mais importante era o respeito ao sabá, né? A observação do sabá, e se avizinhando desse grupo, se chegando a esse grupo, vinha um doutor da lei que encontrou ali a oportunidade para poder testar as palavras de Jesus, testar Jesus, né? Pois que se Jesus dissesse alguma coisa contrária, haveria ali um motivo para pedir a condenação de Jesus, já que naquela época ele já incomodava a sociedade, né? Por todo o trabalho que já vinha fazendo, né? E esse doutor da lei, se aproximando, pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? Né? Testando Jesus, testando aquilo que Jesus iria trazer. E nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, né, a resposta dada por Jesus. Jesus é firme e categórico ao dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Estava ali declarada pela boca do Mestre o maior mandamento, declarado de forma que não se opôs, não fez oposição à lei judaica, né? Pois que Deus estava acima de tudo, né? O amor a Deus em primeiro lugar, e não trazia nenhum conflito, nenhuma contrariedade com a lei e os profetas. E, dito desta forma, Jesus conseguiu escapar daquela armadilha que lhe armavam, mas ao mesmo tempo nos deixou essa regra, esse mandamento primeiro, que é o grande desafio para todos nós em nossas vidas. É aquele desafio que perseguimos há muito e muito e muito tempo e que precisamos buscá-lo, né? Buscar o cumprimento desse mandamento cada vez mais de forma consciente. Para que possamos compreender o maior mandamento, vamos estabelecer algumas bases nas quais vamos fazer a nossa análise nessa exposição, né? O maior mandamento é o amor colocado como regra de ouro, né? O amor colocado como esse maior mandamento, mas aplicado em duas vias, né? O amor a Deus como a regra primeira e o amor ao próximo, mas um amor ao próximo exercido de forma específica, com referência a amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus foi bastante preciso na sua colocação.
uma vez que apresentou a todos, né, apresentou a nós uma referência. Então nós vamos caminhar na nossa reflexão seguindo esse raciocínio. E nós, né, humanos que somos, buscamos sempre na nossa cultura, na nossa civilização, encontrar formas de simbolizar o amor. Aqueles que têm algumas décadas, como eu, devem ter colecionado aquele álbum de figurinhas Amaré. Aquilo era uma febre nos anos 80. Ali nós víamos definições muito engraçadas, mas muito materiais, né? Muito humanas até demais, de exercitar o amor, né? Esse símbolozinho lá do coraçãozinho, das mãos unidas, se tornou praticamente um símbolo universal, um símbolo mundial, em que em qualquer lugar que a gente vá, esse símbolozinho vai querer dizer eu te amo, né? Amor para você. Os próprios emojis que hoje fazem parte da comunicação de todos nós, né? Eles passaram a expressar sentimentos e muitas das vezes tentar desenhar o amor, né? Então essa busca por simbolizar o amor, ela faz parte até da nossa vida lúdica, da nossa vida de relações, né? Então a gente tem na nossa essência uma necessidade de externar, de dizer, né? de simbolizar o amor. Mas isso certamente não basta, né? Mais do que externar, simbolizar, desenhar o amor, serão sempre formas muito assim, imprecisas de definir e de colocar o amor em ação. Então, precisamos passar por um processo de redefinição de amor. O amor tem que ser mais do que esse símbolozinho que eu emito para aqueles que são alvo do meu sentimento amoroso. É preciso que a gente trabalhe para fazer uma redefinição do amor, né? Vivemos um momento especial. Esse momento de pandemia, né, com a presença desse coronavírus, essa energia invisível, esse material genético que nós não conseguimos enxergar, mas que na sua pequenez acabou provocando uma transformação imensa, impossível de se medir a dimensão da mudança e da transformação imposta à humanidade terrena. E a solidariedade tem sido exemplificada, vivida, observada de inúmeras formas nesses momentos. E a solidariedade, ela acaba sendo uma excelente forma de exercício do amor. Então, através da solidariedade, exercitamos o amor. Essa é uma boa reflexão para essa nossa busca pela redefinição de amor, para que o amor não seja mais um emoji que eu mando no grupo da família, né? Nós temos visto também o trabalho abnegado dos profissionais de linha de frente, que estão atuando na frente dessa batalha, né? Os médicos, os enfermeiros, os pesquisadores que buscam, numa corrida frenética contra o tempo, encontrar um medicamento adequado, uma terapêutica adequada, o desenvolvimento de uma vacina que nos dê a segurança de circularmos sem medo de sermos todos infectados, os profissionais socorristas, os profissionais da área da segurança, o corpo de enfermagem que tão amorosamente se desdobra para trazer um pouco de alento e tratamento para aqueles irmãos que estão adoentados com o problema, ou as pessoas dos trabalhos essenciais, da segurança, dos transportes, os jornalistas que buscam nos abastecer de informações, são todos profissionais que não podem ficar em casa nesse momento. E que por mais medo que tenham de sair à rua, de exercer suas profissões, eles estão naquela base. Está com medo? Vai com medo mesmo. Eles estão exercitando suas atividades, sendo que na outra ponta desse trabalho profissional
tem um ser que muitas vezes eles sequer sabem o nome, mas que está sendo beneficiado desse exercício profissional. Eles estão enfrentando a doença corajosamente para que o próximo, para que as pessoas desconhecidas possam estar recebendo os cuidados, as atenções, as informações, os serviços de que necessitam. E dessa forma a vida vai prosseguindo. O poder de adaptação do ser humano ele é imenso. E nós estamos a cada semana percebendo que vamos vivenciando esse processo de isolamento social de uma forma diferente. Cada hora somos visitados por um tipo de sentimento, por uma emoção diferente, mas cada um está tendo uma oportunidade de vivenciar. E para esses profissionais que não podem ficar em casa, a melhor ajuda e a melhor retribuição que nós podemos dar é ficar em casa, se nós podemos, para que a gente possa ir freando os contatos e os contágios com as pessoas, para que a gente vá freando a proliferação do vírus, né? Então ficar em casa neste momento é um ato de amor. Ficar em casa e cuidar dos seus é um ato de amor também. Porque nas nossas famílias, nos lares de todos nós estamos vivendo uma experiência única, nunca antes tão imediata e tão necessária. Famílias que usavam seus lares físicos apenas como dormitório, em que de manhã todos iam para fora, iam trabalhar, iam atrás dos seus afazeres e voltavam para casa para dormir, fazer sua higiene. Familiares que sequer se conheciam direito, que não exercitavam a capacidade de ouvir, a capacidade de falar amorosamente, de cuidar um do outro e cuidarem-se mutuamente juntos, né, juntinhos ali no lar, é algo que é novo para muita gente, infelizmente. Então, ficar em casa tem sido grandes formas de exercitar o amor, grandes oportunidades de exercitarmos o amor, né? E temos vivido isso, cada um à sua maneira, cada família com a sua identidade familiar, né? Temos podido estar juntos vivendo esse momento tão enriquecedor. Doação de alimentos. Muitos estão fazendo isso pela primeira vez em suas vidas, movidos pela sensibilidade de verem pessoas com seus pratos vazios, pela primeira vez estão fazendo o exercício de encher o prato alheio, de doar alimentos, de se preocupar em doar uma cesta básica, em fazer um recolhimento no seu bairro, no seu condomínio, destinar a uma obra assistencial ou ao fundo de solidariedade, não importa, mas é esse movimento de doar, né? Porque o corpo físico precisa se abastecer de alimentos e muitos têm os pratos vazios e estão recebendo das mãos daqueles que se mobilizaram a oportunidade, né, de terem a sua alimentação garantida. Então, a doação de alimentos é uma forma de amor. Ter empatia pelo outro, saber que o outro está sentindo fome e aplacar a fome do outro. Um movimento maravilhoso de doação. Moradores de rua. Esse é um capítulo que vem sendo ignorado pelo poder público. Muitos que têm o poder, têm as condições para aplacarem esse mal da nossa sociedade, né? E que vem ao longo do tempo ignorando a possibilidade de retirar essas pessoas da rua, né? Deixando de usar os meios, agora não podem mais fazê-lo. Essa realidade está gritando nas ruas e nós, infelizmente, estamos pagando o preço dessa desigualdade social, vendo o sofrimento dessas pessoas, sabendo que muitos estão ali por absoluta falta de opção, por absoluta incapacidade de encontrar outros meios, muitas vezes, e muitos, mesmo tendo os meios de estarem com suas famílias, são pessoas que vivenciam desequilíbrios emocionais tão grandes que os empurram
para essa condição. E agora não dá mais para fechar o olho. Eles são uma realidade e estão ali, clamando pela nossa ajuda, né? Clamando pela nossa ajuda. Infelizmente, desculpem gente, acabou tocando meu celular aqui. Estão clamando pela nossa ajuda, né? É um triste momento. As comunidades, as favelas, né? E essa foto ela é bem representativa porque nós temos ali atrás o bairro do Morumbi, em São Paulo, e à frente nós temos a favela de Paraisópolis. É um contraste social tão grande, né? É um desnível tão grande de condições. E eu tenho acompanhado algumas matérias, algumas reportagens sobre como a população favelada tem conseguido se organizar. E fica evidente em muitas dessas matérias que a imprensa nos traz que eles têm mecanismos bastante próprios de se unirem na adversidade. Recentemente eu vi uma matéria falando exatamente dessa favela do Paraisópolis, em São Paulo, em que eles têm uma associação de Paraisópolis e essa associação organizou as equipes que ficam à frente do trabalho social dentro da favela, organizou com presidentes de ruas, que são moradores dessas mesmas ruas, e essas pessoas se identificam como presidente de rua e com a frase "posso ajudar" e vão de porta em porta, cadastrando os moradores, atualizando o cadastro, porque na realidade esse cadastro já existe, eles são bastante organizados, né? Identificando as necessidades imediatas, né? E abastecendo essas pessoas, suprindo essas necessidades. Então vejam, dentre as próprias pessoas que vivem nesta condição social, emerge dali uma solução, em que aqueles que estão ali e têm condição de exercitar a liderança, que se preocupam com a condição dos seus vizinhos, né, agem de forma unificada, se unem na diversidade. É um movimento muito bonito, mas essa diferença social é algo que pode nos custar muito caro, pode nos custar muitas vidas e a tristeza de assistirmos essas perdas. E isso tem que ser um elemento que impulsione o exercício de amor, o exercício de fraternidade. Portanto, meus amigos, esses são só alguns exemplos. Eu tenho certeza que cada um, nas suas reflexões diárias, tem identificado muitas e muitas outras formas de exercitar o amor. E nós precisamos atender a esses convites do exercício do amor em nossas vidas. Precisamos. É uma oportunidade de ouro, né? Precisamos exercitar. E vamos colocar um pouco de base doutrinária nessa conversa, né? Vamos buscar lá no Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 9, onde nós encontramos a seguinte colocação: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós o possuís. Que notícia boa, né? Que essa essência divina chamada amor está presente em todos nós. Foi colocada ali por Deus desde o momento da nossa criação. Mas não basta ele estar ali. Depois que Deus nos colocou essa essência divina no nosso ser, é necessário agora que nós façamos o trabalho individual de desenvolver essa essência divina. Porém, nós, na nossa condição evolutiva, nós temos uma tendência a polarizar o amor, colocar o amor entre dois extremos, aquele extremo divino, no qual nós dedicamos o nosso amor religioso muitas vezes, né? Nos ligamos a Deus procurando demonstrar o nosso amor religioso, e o nosso amor carnal, esse amor terreno, material, né? Então exercitamos essa polaridade. Não é errado não, faz parte da nossa condição, do nosso atual estágio evolutivo, né? Mas precisamos avançar.
E nós podemos observar inúmeras formas de amor, né? O amor incondicional, em que dois seres que, independente da sua condição física, da sua raça, têm necessidade de estarem juntos, de se divertirem juntos, de desfrutar da alegria de estarem juntos, de brincarem, de desfrutarem de momentos felizes na vida. É um belo exercício de amor, desfrutar da alegria, do compartilhamento de estar juntos. O amor traduzido na forma de caridade, em que aquele ser abnegado renuncia às suas horas, muitas vezes até à sua própria vida, para se doar, para alimentar o próximo, para suprir as necessidades, muitas vezes necessidades primárias de alimento, de água, de medicamento, de moradia, mas que estão ali de mãos estendidas, fazendo da caridade um amplo exercício do amor ao próximo. Nós temos o amor aos animais, o amor à criação, de um modo geral, que muitos, de forma abnegada, estudam a biologia, adotam esse amor aos animais como um exercício profissional e se dedicam a cuidar do ambiente, a cuidar dos animaizinhos, a se embrenhar nos ambientes mais inóspitos para conhecer as espécies animais que nos foram presenteados no nosso planeta Terra, né? E esse amor ao nosso bichinho de estimação, ao cachorrinho, ao gatinho, não importa, estamos demonstrando amor à criação de Deus. O amor à terra, à natureza, de um modo geral, a esse planeta abençoado com que Deus nos presenteou e já fez a sua parte de forma equilibrada, em que as espécies animais, as espécies vegetais, os minerais, todos estão ali distribuídos fartamente de forma equilibrada e que cabe a nós, que somos os seres inteligentes da criação, termos os cuidados, fazermos a distribuição de tudo isso, preservarmos tudo o que Deus nos colocou tão amplamente. Temos o exercício do amor em família, onde, segundo nos assegura Chico Xavier, na encarnação ninguém erra de endereço, né? Então, se estamos debaixo do mesmo teto, somos aqueles que estão unidos numa mesma jornada reencarnatória e que precisamos fazer o grande exercício do amor, o amor em família. Então, por onde olhemos, em qualquer contexto da nossa vida, nós encontraremos formas de exercício do amor, formas muito caras e muito raras muitas vezes. Ainda no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos os seguintes dizeres: que o amor é herança divina. Portanto, se somos filhos de Deus, herdamos o amor como herança. Nosso Pai, amado, justo e bom, foi inserido por Deus em cada criatura, em cada espírito. Porém, o amor, ele precisa ser desenvolvido. É uma centelha divina que existe em cada criatura, mas que não pode ficar parada. Precisa ser desenvolvido. Precisa ser desenvolvido de forma íntima, de forma individual, porque é o amor que é essa força divina, essa força sublime que impulsiona a humanidade no percurso evolutivo. É o amor que nos leva adiante. E conforme a humanidade vai evoluindo, também o amor vai evoluindo na forma como ele é demonstrado, ele vai se tornando mais sublime. Então, se nós pudermos exemplificar isso num gráfico, num desenho, né? Esse nosso caminho da evolução, ele é marcado pela transformação do amor. O amor que na nossa origem, ele é marcado pela posse, pelo desejo, pelas formas mais materiais do exercício do amor, na medida em que nós, como seres eternos, em constante e contínua evolução,
vamos caminhando, vamos transformando o amor em nós mesmos. E a forma como vamos exercitando esse amor em transformação vai mudando de característica na medida em que nós vamos colecionando novas experiências reencarnatórias. Na medida em que isso vai acontecendo, essa transformação do amor, nós passamos a vivenciar o amor na forma da empatia, sabendo nos colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente. Vamos libertando os seres amados do nosso sentimento originalmente de posse. Vamos exercitando a compreensão aliada a essa empatia nascente. Vamos exercitando a abnegação, o doar-se abnegadamente. Vamos renunciando aos nossos próprios interesses em prol daqueles que amamos de forma sublime, para que no final de tudo isso a gente vá conseguir experimentar a verdadeira felicidade. Então essa transformação do amor marca o caminho da evolução. No mandamento maior, nós encontramos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos refletir um pouco sobre a questão do amar a Deus, já que o mandamento maior começa pelo amor a Ele, né? Amar a Deus. É importante a gente ter uma definição de Deus, né? Será que entendemos Deus da mesma forma? Buscando lá na Gênesis a definição de Deus, no capítulo 2, item 19, nós encontramos que Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É um único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, ou seja, tudo pode, é um supremo poder, né? Soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Essa definição é complexa, ela tem várias faces, né, vários aspectos da definição de Deus, e em determinados momentos que vamos vivendo, a gente vai vendo que cada uma dessas características de Deus, que definem Deus, né, elas vão se prevalecendo. Eu, particularmente, na minha consciência, eu enxergo que nesse momento, ter a certeza na nossa consciência de que Deus é soberanamente justo e bom, para mim, nesse momento, é a característica principal. Porque isso nos ajuda a compreender esse momento que estamos vivendo e que nos causa tantas inquietações e tantas aflições. Saber que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, tem que ser suficiente para nos trazer o alento que precisamos em nossos corações nesse momento. Então, para eu saber como amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, eu preciso ter na minha consciência essa definição de Deus, uma reflexão minha, pessoal, do como eu entendo Deus, para eu ter Deus como meu objeto primeiro do meu amor, né? Então, amar a Deus como pode ser feito? Para acreditar em Deus, que Deus existe, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Nenhum humano seria capaz de criar uma natureza tão perfeita, um planeta tão equilibrado, seres vivos tão intimamente interconectados. Então, para acreditar em Deus, não precisa muito, basta abrir os olhos e a consciência e a vontade de enxergar as obras da criação. Demonstrar o amor a Deus, cuidando, protegendo e respeitando a sua criação. Deus criou tudo e colocou nas nossas mãos. Nós, que segundo nos assevera a doutrina espírita, somos os seres inteligentes da criação. E se estamos nesse topo dessa cadeia, somos coadjuvantes de Deus na preservação, nos cuidados com a sua obra, né? Nos dedicarmos à criação, à obra de Deus, é uma forma de nos mantermos fiéis a Ele e de demonstrarmos a Deus todo o nosso amor. Praticar o amor incondicional e indistintamente a todos os nossos irmãos. Aí vocês poderiam dizer,
Cristina, agora você pegou pesado, né? Porque praticar o amor incondicional e indistintamente é difícil, bastante difícil. Muitas vezes nós não temos condições de exercitar essa incondicionalidade, esse indistintamente, nem com os nossos próprios familiares, aqueles que estão dentro de casa. Fazer isso com todos os nossos irmãos é uma tarefa árdua, mas fiquem tranquilos, não é para uma encarnação só. A gente já vem procurando fazer isso há muitas e muitas e muitas jornadas, mas são caminhos pelos quais a gente demonstra o amor a Deus. Portanto, nós podemos avaliar, nós podemos medir a quantas anda o nosso amor por Deus, né? O nosso amor por Deus, demonstrando o nosso amor pelos outros. Se eu consigo avaliar como eu estou conseguindo viver o amor pelos outros e pela criação, eu consigo avaliar o quanto de amor a Deus eu já sou capaz de dar. E amar ao próximo como a vós mesmos é a segunda parte do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, quem é esse tal desse próximo? Nós precisamos nos entender aqui com o nosso conceito, né? De quem é esse próximo? Quem é esse próximo? O próximo é a humanidade toda, é todo mundo, é a humanidade toda, é a criação toda, é tudo, é tudo. É colocarmos o nosso amor nas mãos estendidas e ofertarmos para a humanidade toda, porque o próximo é a humanidade toda. Não é aquele somente que a gente elege para termos circunscritos ao nosso pequeno círculo de confiança. O próximo é a humanidade toda. Portanto, meus amigos, o grande desafio de todos os tempos para todas as pessoas tem sido exatamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estamos sendo desafiados a vivenciar esse maior mandamento há muito tempo. E é necessário que nesse momento em que nós estamos na nossa melhor encarnação, em que as nossas consciências vão se abrindo, estão sedentas por espiritualidade em nossas vidas, está na hora de encarar o desafio e amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus foi tão amigo, tão perfeito e tão preciso, que nos deu uma referência, para que a gente nem se perguntasse: nossa, mas como é que eu vou amar esse tal de próximo, né? É amar ao próximo como a si mesmo. A referência é o amor a si próprio, porque Jesus sabia da nossa condição e sabia da nossa natureza egoísta, em que nós nos colocamos como centro de tudo em nossas vidas. E se nós soubermos o como amamos a nós mesmos, nós teremos a referência perfeita do como amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, é necessário buscar o autoconhecimento. Pois se eu tenho dúvidas do como eu me amo, se eu faço um exercício torto desse auto-amor, a minha referência está frágil. Eu preciso investir nesse autoconhecimento. Saber de que forma eu quero ser amada, de que forma eu me amo, para eu poder ter a referência do exercício do amor ao outro. Fazer ao outro aquilo que desejo para mim mesma é uma boa regra para estabelecer essa referência. Se determinadas coisas me aborrecem, parar de fazer isso para o outro, porque se me aborrece, aborrece o outro também. Tratar aos outros com cordialidade, porque se eu gosto que sejam corteses comigo, eu tenho a obrigação moral de devolver essa cortesia, essa amabilidade nas minhas relações. Então Jesus foi perfeito ao estabelecer o amor a si mesmo como a referência a ser seguida. E existem formas de amor que vale a pena a gente destacar nessa nossa reflexão. Por exemplo, o amor maternal. Nós sabemos, conforme estudamos na doutrina, que o espírito ele estagia
em várias condições ao longo das suas encarnações. E mais cedo ou mais tarde, se é que já não passamos por essa experiência muitas vezes, vamos experimentar o amor maternal. Seja a maternidade concebida, seja a maternidade escolhida pelos caminhos da adoção, é na família que está a base fundamental do amor ao próximo e no exercício do amor maternal, do sublime amor maternal, principalmente. Porque o amor maternal, ele permite ao espírito que vive essa experiência exercitar o amor de forma especial, de forma sublime. Passar pela experiência de gestar um bebezinho no próprio ventre, sentir aquela vida pulsante, vivenciar essa expectativa de ter o filhinho nos braços, amamentar o filho, nutrir o filho, não só com o leite material, mas aquele leite que vai carregado do nosso amor, dos nossos fluidos amorosos, das nossas melhores energias para aquele ser e ver aquele serzinho crescendo, se desenvolvendo. É uma experiência única. Não há dinheiro no mundo que pague essa experiência. Tanto que é uma experiência muitas vezes ansiada por muitas mulheres que não conseguem gestar, mas conseguem, através das vias da adoção, ter um filhinho para acalentar nos braços, para guiar na vida e na presente encarnação. A oportunidade para aplacar o egoísmo através da doação e da renúncia. E nós temos assistido uma transformação muito linda na nossa humanidade, que os pais que não carregaram o filhinho no ventre fazem um exercício do amor doação, do amor renúncia pelos seus filhos, compartilham a tarefa de criar, nutrir, embalar, orientar os seus filhos igualmente com suas parceiras, com seus parceiros na vida, né? Cumprindo aquela máxima que está lá no Evangelho, que fala de que o que Deus uniu, né, o homem não separa. Encontramos no Evangelho um trecho que diz que é necessária a união de dois para poder viver esse amor. Portanto, criar um filho, exercitar esse amor, é uma tarefa para dois, é uma tarefa muitas vezes para a família inteira. E nesse trabalho de doação e de renúncia, nós vamos aplacando o egoísmo. Essa experiência do amor materno cura os desajustes e os desafetos do passado, passa a limpo as relações que não deram certo no pretérito, nos dá a oportunidade de reconstruir o amor torto, o amor que se perdeu. Portanto, o amor maternal, o amor familiar é uma experiência abençoada que desfrutamos com a bênção de Deus. É a sublimação do amor, finalmente. Outras formas de amor, temos o amor caridade, porque a caridade é o próprio amor em ação, através do exercício da fraternidade, do trabalho abnegado, da doação de si mesmo, do desapego material. E ultimamente, nesses últimos dias que vivenciamos, é abrir os olhos, que a gente vê esse exercício do amor caridade, do amor em ação, para todos os lados, de todas as formas. Outras formas de amor, o amor ao inimigo, e nós podemos nos perguntar, nossa, mas amar o inimigo, que história é essa, né? Lembrar que Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados. E lógico que não é possível amar da mesma forma como amamos os amigos, pois que não temos afinidades, não temos vínculos afetivos com aqueles desafetos, com os nossos inimigos, mas precisamos encontrar uma forma de nos ajustarmos a eles e dessa forma não julgar, orar pelos nossos desafetos, os nossos inimigos, já é um ensaio de amor,
já é um princípio desse exercício tão necessário. E nós precisamos estar atentos, nos alertar para termos cuidado com as divergências de pensamento. Vivemos tempos muito estranhos na nossa sociedade, em que a sociedade ela talvez nunca tenha estado tão polarizada entre o positivo e o negativo, direita e esquerda, branco, preto, gosto, não gosto. Não existem mais tons intermediários, tudo é branco ou preto, né? E essas divergências de pensamento precisam ser cuidadas, porque é natural que cada ser tem as suas próprias formas de pensar, mas daí a essas diferenças se transformarem em rupturas permanentes, em términos de amizades, rompimentos familiares, divergências agudas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, dentro da casa espírita, fica aí um sinal de alerta, porque essas divergências de pensamento precisam ser cuidadas. Precisamos exercitar a alteridade, a empatia, a dignidade e o respeito ao outro, porque se nós queremos ter os nossos pensamentos respeitados, igualmente devemos respeito à forma de pensar do outro. Então fica um sinal de alerta. Nesses momentos de divergência de pensamento, enxerguem sempre um sinal amarelo piscante, alertando para o perigo que reside naquela situação, e coloquem o Evangelho no meio, os ensinamentos do Mestre no meio, para equilibrar essas divergências, que as diferenças existam, mas existam de forma fraterna e amorosa, né? Então vamos abraçar esse desafio lançado por Jesus, de vivenciarmos o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos transformar o amor em nós. É necessário transformarmos o amor em nós a cada dia, pois somos dotados de razão, somos os seres inteligentes da criação. Observar como amamos. A gente tem uma mania de andar pela vida como o piloto automático ligado, a gente vai reagindo, a vida age, a gente reage, a gente age, a vida devolve, né? E não paramos para colocar a bússola do Evangelho nas nossas mãos, dos ensinamentos do Mestre na nossa mão, abrirmos os olhos e desligarmos o piloto automático e tomarmos a direção das nossas próprias vidas. Precisamos nos observar. Como eu amo, como eu exercito o amor. Se a sua forma de amor é marcada pela posse, liberte, porque libertando você vai conseguir libertar o outro. E é muito mais leve viver livre. As relações são muito mais saudáveis quando elas são isentas de posses e marcadas pela parceria fraterna. Doe-se, dê de si incondicionalmente. Vamos parar com aquela ladainha, eu faço isso se você mudar isso. Eu mudo isso se você também se modificar naquele aspecto. Eu faço se você fizer. Doe-se simplesmente. O prazer de doar-se, quando a gente o descobre verdadeiramente, ele é muito mais valoroso, ele nos aquece a alma e nos aquece o coração. Portanto, dê amor para receber amor. Isso é importante. Dar amor para receber amor. Que chega, às vezes, não na mesma proporção, mas chega multiplicado, né? Mais amor e menos posse, portanto. Isso revela o grau de espiritualização alcançado. Vamos viver o amor livremente, de forma feliz, de forma fraterna, né? E por fim, meus amigos, que nós aproveitemos esse momento pelo qual passamos. Que esse primeiro mandamento, primeiro e maior mandamento, nunca saia das nossas consciências. Que nós aprendamos a nossa maneira, nas condições que já reunimos dentro das nossas consciências,
que nós saibamos amar a Deus em todos os momentos, amar ao próximo como nos amamos. E se nessas reflexões, nesses exercícios, nós percebemos que ainda não sabemos amar, voltemos ao começo, revisitemos a nossa consciência e vamos fazer um mergulho do autodescobrimento, porque a hora que eu me encontrar, que eu souber o como eu me amo, eu vou começar a ter a régua onde eu meço o amor que eu devo dar ao outro, amar ao próximo como a nós mesmos. Que esse possa ser o nosso norte. Muita paz a todos. Que essas reflexões à luz dos ensinamentos do Mestre possam acalmar as nossas almas, possam acalmar os nossos corações. Que os benfeitores espirituais possam abraçar a todos, visitando seus lares, espalhando ali a luz do amor do Mestre Jesus, pacificando o ambiente, retirando e desfazendo ali qualquer pontinho de energia negativa, e que a luz do Mestre Jesus seja uma presença constante na vida de todos nós. Muita paz a todos, fiquem com Deus.